Oi! Este vídeo é a 13ª resenha da coletânea Contos de Assombro para nos divertirmos aqui no mês do terror, edição 2021. E a história da vez é intitulada A Plenitude da Vida, escrito por Edith Wharton. Por horas, ela repousara numa espécie de suave torpor, não muito diferente daquela terna lassidão que nos domina na quietude de uma tarde de verão, quando o calor parece ter silenciado até mesmo os pássaros e os insetos, e afundados nos tufos de relva dos prados, dirigimos o olhar para o alto, através do cimo uniforme das folhas do porto, até a vasta amplidão de azul desanuviado e despojado. Vez ou outra, a espaços cada vez mais duradouros, um acesso de dor a trespassava como o ondular de um facho de luz que cruzasse um céu estival. Mas era um acesso transitório demais para perturbar-lhe o estupor, aquele estupor tranquilo, delicioso e insondável que em cada vez mais fundo parecia-lhe afundar, sem fazer nenhuma menção de resistência ou esforço para tornar a agarrar as franjas evanescentes da consciência. Assim começa A Plenitude da Vida, escrito por Edith Wharton, que conta a história de uma mulher que, embora tudo isso aqui seja narrado através de um narrador, na verdade você pode considerar que está tudo na cabeça dela. Ela está sentindo todas essas sensações por aqui, com certeza. Pode considerar isso. Porque simplesmente, sabe o que acontece com ela, a protagonista? Ela está morrendo. Pois é, os últimos fiapos da sua existência aqui na Terra. Essa mulher está indo. E na página seguinte nós até vemos uma frase dita por uma enfermeira ou um médico. Agora não me lembro, não importa, mas diz: ela se foi. Claro, uma frase dirigida ao marido, justamente desta mulher protagonista aqui da história. E é exatamente esse contexto que então temos desse conto, claro, de assombro, uma sensação, claro, de aquela transição da vida para a morte e para onde que a pessoa vai, literalmente. É a questão que temos então aqui neste texto da Edith Wharton. E bom, eu paro de dizer qualquer coisa porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Tá aí mais uma história aqui curta dentro desta coletânea Contos de Assombro, que literalmente temos aquele tradicional fiapo narrativo, ou seja, é uma coisinha leve, que não tem lá muito desenvolvimento, mas que acaba apresentando alguma coisa interessante de ser lida, com certeza. Embora muita gente possa considerar que, caramba, que textinho complicado, porque sim, é. Bom, a seguir que ela morre, obviamente, ela vai para um estado que a gente pode considerar, claro, talvez, bom, naquelas questões religiosas, ela está, digamos, no limbo, ela não está exatamente no céu, talvez indo para lá, acho que sim, não é exatamente especificado por aqui, mas o que vale é que ela percebe uma planície à sua frente, bonita, linda, maravilhosa, e ela acaba dando de cara, ou um cara, acho que uma presença luminosa também, não uma forma corpórea, mas é o espírito da vida que está ali diante dela. E ela começa a conversar exatamente com esta entidade, podemos dizer? Acho que sim, exatamente sobre o que ela está fazendo lá, qual é o sentido da vida, para que tudo isso? Eu morri? Peraí, eu estou viva, não morri? Mas é curioso que a conversa vai numa certa, claro, reflexão justamente daquele momento, da morte, do significado da vida, com certeza, e ambos personagens estão ali dialogando sobre isso, mas ela, como você pode perceber pela abertura do texto, através das falas do narrador, dos relatos do narrador, você percebe que esta pessoa, esta mulher, ela é muito, digamos, prolixa, acho que é a palavra certa. Ela fala demais, ela reflete demais, Ela tem muitas coisas a dizer a respeito de sensações mundanas, muitas delas não exatamente vividas, pelo menos na concepção dela, Ela considera, vamos colocar, que a vida que ela teve não foi lá exatamente o que ela desejava para ela, ficando assim num meio termo comprido para os seus desejos, Bom, ela é uma mulher casada, e na conversa se descobre que exatamente esse casamento não foi aquele perfeito, talvez um casamento arranjado, quem sabe, mas a felicidade em si, ali,
aquela coisa diária, cotidiana, né, de um casal, o homem, o marido, a mulher, a esposa, aquele conjuntinho, né, não funcionou muito bem no entender dela, obviamente. Talvez, na visão do marido, o casamento seja até muito interessante, ou era muito interessante, já que agora, coitado, é um viúvo. Mas ela faz essas considerações. Agora, uma crítica realmente forte aqui ao texto. Quando ela começa a falar tudo isso para o espírito da vida ali, caramba, que coisa tediosa, porque é muito rococó, algo que cansa, na verdade. É muito floreio para dizer sensações, às vezes banais. Com certeza poderia ser dito tudo aquilo que ela sente ali, comparando aquela planície com a vida que ela tinha, né? Aquela transição da morte para uma eternidade. Tudo aquilo poderia ser colocado em palavras muito mais descomplicadas. Exatamente é isso. Talvez até uma certa ironia, né? Na tentativa de se refletir a respeito do que você viveu, de você ter sido feliz ou não, para que complicar tanto? Praticamente é dizer que a minha vida não foi lá muito boa porque eu compliquei, e eu que fiz tudo aquilo de errado. Talvez a gente possa colocar nesses termos uma certa ironia da Edith Wharton em cima ali daquela sua personagem protagonista. Basicamente isso. Bom, mas a gente pode considerar, é uma personagem muito da chata. Pensa numa pessoa insuportável quando abre a boca e começa a falar. Você se arrepende? Ah, meu Deus, por que eu fui dar corda para começar a falar? Não vai parar mais. Com tantos rococós. Mas isso ainda piora no decorrer da história, que como eu disse, é apenas um trapinho de narrativa, porque literalmente aquela forma lá espiritual, o espírito da vida, diz para ela que, bom, todo mundo tem a oportunidade de encontrar a sua alma gêmea. Interessante. Ela considerava que o seu casamento não foi lá aquelas grandes coisas, ou seja, para ela, sua alma gêmea não era a figura do seu marido. Quer dizer que ali, neste talvez limbo, antes talvez do céu, ela está com a possibilidade de encontrar alguém que se case completamente com seus anseios, até de interpretação da vida, justamente, né, a plenitude da vida, o título aqui desta obra. Ela não alcançou a plenitude da sua vida, mas ela ainda tem a oportunidade agora de encontrar uma alma gêmea e assim então conseguir alcançar exatamente a tal plenitude. Sim, é possível. E não é que este sujeito aparece bem à sua frente minutos depois e eles começam assim a conversar e chegam a um bom termo. Quer dizer, para eles, né? Porque para mim que estava lendo, caramba, se eu tinha uma pessoa chata de personagem, agora eu tenho duas. O sujeito, o cara, a alma gêmea dela, é um sujeito mais insuportável que ela também. Naqueles mesmos rococós. Um falar difícil de coisas tão simples. É apenas a beleza da vida que está apenas colocada à sua frente. Não precisa complicar, meus filhos. Não complica. Mas o texto carrega isso mais uma vez. E aí você pode considerar, bom, antes talvez tinha sido um momento irônico da escritora. Será que agora também foi? Ou foi para sacanear mesmo a gente? Enfim, não dá para saber. Mas que continua pesado o texto, continua. E mesmo sendo uma pequena história, você já está de saco cheio. Quer dizer, eu fiquei de saco cheio, né? Não aguentava mais. Caramba, isso não vai a lugar nenhum. E o falar desses dois também não ajuda, né? Dois personagens que, claro, são almas gêmeas, porque eles têm muito rococó. Nasceram para o outro. Ou no caso, né, morreram um para o outro, já que ambos estão ali quase no céu. Suponho eu. E realmente eu já estava desesperançoso por esse texto. Até que acontece um negócio muito do interessante. Ela começa a se questionar, peraí, esse cara é perfeito para mim. Mas e aquele que eu deixei lá, vivo? Ela começa a considerar que realmente a sua vida, mesmo que não tenha sido aquele produto que ela sonhou que pudesse ser, né, num talvez casamento perfeito, aquilo tudo que estava errado, ela começou a considerar, peraí, eu não era feliz, mas o meu marido, ele era. O que eu fazia para ele era suficiente, ou seja, existia uma meia felicidade então ali naquele casamento. Existia então alguém feliz que estava procurando só uma gêmea. Ele que não encontrou talvez mais do que ela mesma, porque a felicidade já existia de um lado, ela estava infeliz. Mas quem acha que precisa mais casar é quem já estava feliz, não quem está infeliz e quer achar alguém que consiga, né, se conectar. Basicamente foi isso que ela percebeu, né, que o lado ruim que ela tinha pesava contra o próprio marido. Então ela começou a ter
olha só, uma certa saudade dele. Olha que coisa curiosa. Bom, eu não vou dizer como a história se desdobra a partir desse ponto, mas é curioso como ela começa a pensar de novo sobre aquela vida que ela teve, agora que ela já não tem mais. E uma coisa também que me deixou muito intrigado, talvez, é que essa história da Edith Wharton me lembra muito uma que eu vi aqui nesse livro 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, que é exatamente de uma escritora brasileira chamada Nélida Pinhon. E a obra aqui é intitulada I Love My Husband. Pois é, eu amo meu marido. Sim, tem algumas conexões de uma história para outra. Também vale a pena ler esse conto da Nélida Pinhon. Vou deixar aqui em cima, inclusive, a resenha que eu fiz quando eu fiz a leitura desse livro aqui, com todos os 100 contos brasileiros aqui considerados melhores por esse selecionador aqui. Recomendo bastante, aliás, esse livro. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo links para você poder adquirir os dois que eu estou mostrando por aqui. Tanto 100 Melhores Contos Brasileiros quanto Contos de Assombro. Aqui, principalmente, você vai achar bons títulos nacionais. Mas eu não vou dar detalhes a respeito dessa obra, porque eu quero que você dê uma olhada lá na resenha anterior. Mas eu achei conexões porque a sensação exatamente dessa personagem aqui que acabou de falecer é muito semelhante com aquela outra ali da personagem da Nélida Pinhon, que ainda está viva, se não me engano ela não morreu, né? Não, acho que não. Mas ela acaba tendo a mesma consideração depois de muitas e muitas reflexões, de muito criticar, digamos assim. Se não me engano, no texto lá da brasileira tem mais crítica ainda ao marido do que esta daqui. Ela apenas diz que não foi lá muito bom. Mas o resultado final, digamos que é praticamente o mesmo. Elas ficam com uma certa saudade, então, do maridão. Olha só que sacanagem, né? Bom, como disse, o final dessa daqui é meio interessante. Porque justamente quando tem este momento de percepção dela que, caramba, o que eu deixei para trás talvez não tenha sido tão ruim assim. Aí que o texto fica interessante. Todo aquele enfado que a gente tinha tido de tanto rococó dos dois personagens, almas gêmeas, tediosas para nós que estávamos lendo, aquilo tudo começa a ganhar algum sentido. No final, sim, vale a pena ser lido. Por isso que eu estou fazendo mistério e não estou dizendo como é que a história termina. E no fundo, aí quando você chega ao final da leitura, você pode considerar, tá bom, então todo aquele rococó, tanta embromação que os dois tinham para falar sobre coisas simples, na verdade, tinha sim algum sentido. De fato, era uma certa ironia da Edith Wharton e tudo ganha, claro, um grande sentido. A plenitude da escrita aqui de Edith Wharton está explicada quando você compreende exatamente esta percepção daquela mulher que acabou perdendo seu marido, porque literalmente ela morreu, e que talvez onde ela esteja agora não seja o melhor dos mundos. Interessante. Enfim, vale a pena ler sim esse conto da autora. Portanto, para A Plenitude da Vida, escrito por Edith Wharton, eu atribuo 4 asteriscos. Poderia ser 4,5, poderia ser 5, mas talvez até o fato de eu me lembrar desse outro texto aqui da Daniel Pinhon, eu pondere, talvez ache esse aqui um pouco melhor, não sei. Eu nem lembro, para falar a verdade, qual foi a nota que eu dei para esse conto. Eu não fui dar uma pesquisada, não sei se eu achei melhor ou não, mas é curioso. Talvez na comparação, esse aqui da Edith Wharton pese um pouquinho, mas é que na verdade, toda essa ironia que ela injetou nesses dois personagens, no fundo, atrapalham a leitura, porque não precisava de tudo isso. Metade, um terço, já era suficiente de tudo que ela disse. Primeiro que ela já tinha dito bastante, ela já tinha floreado demais a percepção que ela tinha sobre a vida. Depois, quando ela encontra a alma gêmea ali, nossa, aí eles falam mais ainda. Ou seja, todo o texto podia ser simplificado. Mas, como ele não é, por isso que eu tiro sim alguns pontinhos aqui para a nota. Tá bom, né? 4 asteriscos? Suficiente. Bom, vamos ver como se sai então a próxima história aqui de contos de assombro, que será deixa eu dar uma sapiada aqui, rapidamente, será de Charles Nodier, O Pacto Infernal, pequeno romance. Vamos ver do que se trata. Também é uma história bem curtinha, mas a gente confere isso daqui a 2 dias, sempre lembrando que os contos aqui de assombro saem nos dias ímpares, aqui de outubro de 2021. Bom, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas para os meses do terror que aconteceram em anos anteriores. E tchau!